Durante a transmissão ao vivo da NASA em 19 de novembro, sobre o visitante interestelar 3I Atlas, havia algo estranhamente pesado no ar, quase como se o silêncio por trás das palavras importasse mais do que as próprias explicações. Eles falaram por um longo tempo, listando missões, instrumentos, cronogramas, mas revelaram quase nenhum detalhe novo. As imagens mostradas eram distantes e escuras, e grande parte dos dados foi descrita como ainda em processamento ou ainda não baixada. Eles repetiram várias vezes que 3I Atlas é simplesmente um cometa, insistindo nisso com um cuidado que parecia deliberado, quase ensaiado. E quando a transmissão finalmente terminou, o que ficou foi a sensação de que a maior parte do que realmente importa permaneceu fora da tela. Quando um objeto vem de além do sistema solar, espera-se clareza, não essa deriva suave ao redor dos detalhes essenciais. Às vezes, o silêncio em torno de uma descoberta se torna parte do próprio mistério. A transmissão da NASA em 19 de novembro prometia clareza, mas conforme avançava, ficava claro que a estrutura do briefing foi projetada menos para informar e mais para conduzir o público a uma conclusão única e controlada. Antes de apresentar qualquer dado novo, o painel concentrou-se em negar rumores, enfatizando repetidamente que 3I Atlas é apenas um cometa, como se a maior prioridade do evento fosse moldar a percepção e não compartilhar descobertas. Eles passaram por explicações ensaiadas, revisitando os mesmos pontos seguros. Cometas se comportam assim. Cometas liberam poeira daquele jeito. Cometas vêm e vão. O que pareceu incomum foi o quão pouco expandiram qualquer coisa além disso. 20 espaçonaves observaram 3I Atlas em diferentes momentos, em múltiplos comprimentos de onda. Ainda assim, a transmissão ofereceu apenas um punhado de imagens fracas, a maioria distante e sem detalhes. Eles mencionaram Hubble, James Webb, Lucy, Psyche, Maven, MRO e outros, mas cada referência vinha envolta em advertências. Instrumentos no limite, ângulos não ideais, calibração ainda necessária, dados não prontos para divulgação. Era uma longa lista de motivos para não mostrar o que todos esperavam ver. E, em meio a tudo isso, o tom nunca mudou. Os palestrantes mantiveram uma calma constante, cuidadosos para não sugerir nada inesperado. Mesmo quando descreveram as razões químicas incomuns do objeto ou insinuaram que sua origem pode preceder a formação do nosso Sol, passaram rapidamente por esses detalhes, quase como se insistir neles pudesse levantar perguntas que não queriam responder diante das câmeras. A transmissão parecia menos uma atualização científica e mais uma campanha sutil de tranquilização, destinada a encerrar a conversa antes mesmo que ela realmente começasse. No final, a mensagem ficou clara. 3I Atlas é comum. A situação está sob controle e quaisquer dados ainda não mostrados serão divulgados depois. Ainda assim, não deram cronograma e nenhuma imagem bruta foi apresentada. O resultado foi um briefing cheio de palavras, mas vazio de revelações. Um momento cuidadosamente gerenciado que deixou os espectadores com a sensação de que as verdadeiras respostas, seja lá quais forem, ficaram em algum lugar logo fora do enquadramento. O que mais se destacou na transmissão não foi o que a NASA revelou, mas o que ela cuidadosamente evitou. Repetidamente, lembraram ao público que muitos dos dados sobre 3I Atlas ainda não haviam sido baixados, processados ou calibrados. Isso se tornou quase um refrão, uma barreira suave entre o público e o material bruto coletado por quase 20 missões espalhadas pelo sistema solar. Para um evento destinado a atualizar o mundo sobre um visitante de além do Sol, o conteúdo real mostrado foi surpreendentemente raso. A NASA descreveu uma longa lista de instrumentos observando 3I Atlas. O Hubble, capturando sua tênue coma, o Webb detectando assinaturas moleculares, o Maven rastreando emissão de hidrogênio, Lucy e Psyche o fotografando de pontos distantes.
No entanto, a transmissão mostrou quase nada disso. Os espectadores viram alguns quadros recortados, uma névoa borrada aqui, um risco fraco ali. Nada que se comparasse ao volume de dados que a NASA afirmou ter obtido. Eles falaram sobre oscilações científicas, espectrógrafos complexos e pilhas de alta resolução, mas mantiveram as evidências visuais fora da tela. Foi como assistir a uma previsão do tempo sem imagens de satélite, apenas descrições do que os satélites supostamente viram. Mais curiosos ainda foram os detalhes mencionados rapidamente, quase rápido demais. A proporção incomumente alta de dióxido de carbono, o excesso de níquel em relação ao ferro, a polarização inesperada da poeira, a possibilidade de que o sistema natal do cometa seja mais antigo que o próprio Sol. Cada um desses sinais sugere algo distintivo sobre a história de 3I Atlas, algo que merecia explicação lenta e cuidadosa. Mas, em vez disso, eles pairavam por um momento e desapareciam enquanto a conversa voltava para territórios seguros. Depois, vieram os comentários sobre empurrar instrumentos além dos limites previstos, como se estivessem preparando o público para imperfeições que não queriam exibir. Explicaram que algumas espaçonaves tiveram de se virar para ângulos desfavoráveis para conseguir enxergar o objeto, o que introduziu brilho e artefatos. Reconheceram que alguns dados poderiam ser enganosos sem calibração adequada, implicando que divulgá-los cedo poderia causar confusão. E embora todas essas razões pareçam responsáveis na superfície, juntas formavam um padrão estranho. A NASA enfatizava repetidamente por que não podia mostrar os dados, em vez de por que deveria. Não era que eles alegassem que os dados não existiam. Pelo contrário, ficou claro que uma vasta quantidade de informações havia sido coletada, em diferentes comprimentos de onda, distâncias e instrumentos. Mas a transmissão entregou apenas fragmentos, cuidadosamente selecionados e totalmente seguros. O público foi lembrado repetidamente a ser paciente, a esperar pela análise, a confiar no processo. E embora a paciência seja uma virtude, a visibilidade seletiva criou um contraste desconfortável. A NASA insistiu que nada de incomum estava acontecendo, mas sua relutância em mostrar o quadro completo fez o vazio parecer mais pesado, como se o silêncio estivesse protegendo algo que o público ainda não deveria ver. Quando a transmissão se aproximou dos minutos finais, o elemento mais marcante não foi uma revelação, nem uma descoberta, nem uma nova imagem. Foi o padrão de silêncio que moldou cada resposta. Sempre que alguém perguntava sobre comportamento incomum, sinais inesperados ou a verdadeira significância de um objeto vindo de fora do sistema solar, as respostas suavizavam, o ritmo diminuía e as explicações se dissolviam em camadas de cautela. A NASA enfatizou que 3I Atlas se comporta como um cometa, mas as próprias anomalias que eles apressaram sugeriam uma história muito mais antiga e complexa do que a que estavam dispostos a explorar ao vivo. Falaram sobre sua possível origem em um sistema estelar mais antigo que o Sol, mas sem explorar o que isso realmente implica. Mencionaram proporções químicas estranhas e propriedades de poeira raramente vistas em cometas locais, mas rapidamente voltaram a comparações familiares. Reconheceram forças não gravitacionais sutis atuando sobre o objeto, mas as apresentaram como rotineiras, mesmo que tais forças raramente sejam idênticas de um cometa para outro. Cada detalhe surgia por um instante, como um sinal fraco no ruído estático, e depois escorregava de volta para a narrativa confortável de que nada ali deveria nos surpreender. O que tornava o silêncio mais perceptível era o contraste entre o que era perguntado e o que era respondido. Perguntas sobre a forma do cometa, sua composição, sua origem e as lacunas nos dados foram recebidas com frases como cedo demais para saber, incerto ou ainda em análise. É natural que a ciência leve tempo, mas a hesitação parecia menos o ritmo da pesquisa e mais o cuidado em controlar expectativas públicas, como se o caminho mais seguro fosse manter tudo dentro de limites estreitos até que pudessem controlar o quadro inteiro. Há uma longa história de agências
tentando evitar confusão pública, retendo dados preliminares. E talvez seja apenas isso. Mas quando algo chega do espaço interestelar, algo intocado pelo nosso Sol, algo carregando a impressão química de um lugar que nunca vimos, o impulso de comprimi-lo na categoria de cometa comum parece estranhamente protetor. Talvez temam especulação, talvez temam má interpretação, ou talvez o verdadeiro receio seja que esse visitante interestelar trouxe sinais que não se encaixam perfeitamente nos modelos que conhecemos. No fim, a transmissão revelou muito pouco, não porque nada tenha sido encontrado, mas porque as partes mais interessantes ficaram suspensas entre as linhas. O silêncio frequentemente indica desconforto, e desconforto sugere que a história ainda está mudando nos bastidores. Seja o que for, 3I Atlas, comum ou não, ele já forçou a NASA a falar com mais cautela do que o habitual, segurando justamente os dados que poderiam responder às perguntas que o público não para de fazer. E quando o silêncio aparece com tanta consistência, ele se torna parte do mistério. Uma sombra quieta se estendendo logo além do limite do que podemos ver. Quando a transmissão de 19 de novembro finalmente terminou, o que permaneceu não foi o que eles mostraram, mas tudo o que deixaram de mostrar. A atualização sobre 3 e Atlas veio envolta em explicações calmas e promessas de dados futuros, mas os detalhes mais intrigantes, sua química estranha, sua possível origem antiga, seu comportamento incomum, foram tratados rapidamente, quase com cautela. O silêncio ao redor dele parecia mais pesado do que a própria informação. Talvez eles ainda estejam tentando entender o que capturaram. Talvez evitem especular ou simplesmente aguardem até que os dados se encaixem em uma narrativa limpa. Mas quando algo deriva de além do sistema solar, mais antigo que o Sol, o silêncio se torna parte do mistério. Ele sugere que o quadro completo está logo além da vista, retido pela incerteza ou por intenção. À medida que 3 e Atlas se afasta, as perguntas que ele levantou permanecem. E se você sente a mesma tensão entre o que foi dito e o que não foi, fique por perto. Este canal existe para esses intervalos silenciosos em que as histórias oficiais se afinam e a escuridão parece um pouco mais honesta. Inscreva-se se quiser continuar explorando essas bordas ocultas e deixe um like para que a mensagem alcance outros que também escutam o silêncio por trás das respostas.